Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Beatriz, eu sou moderadora agora do período da tarde e a gente vai começar com as palestras sobre biotecnologia animal. A gente vai começar com a Suhaila. Ela vai apresentar a palestra Melhoramento Genético na Aquicultura, Marcadores Moleculares. A Suhaila tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia. E então eu já vou passar a palavra para a Suhaila. Olá, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Obrigada, Beatriz. Eu vou começar aqui compartilhando a minha apresentação com vocês. E como a Beatriz acabou de dizer, eu vou falar um pouquinho sobre a biotecnologia na produção de peixes, né? No melhoramento genético, voltado especificamente para esse grupo de organismos. Eu sou ex-aluna, né? Há pouco tempo, em dezembro, eu defendi o meu doutorado aqui pela Biotech, então eu estou muito feliz de ter sido convidada para falar com vocês hoje. E já agradeço, né, o convite e a atenção de todos vocês, aos alunos que estão aí ingressando, né? Desejo boas-vindas. Eu assisti a abertura do curso de inverno hoje de manhã e só por curiosidade eu tenho a mesma idade do programa de biotecnologia da USP. Então eu estou muito feliz de estar falando aqui com vocês hoje. Bom, eu vou começar dando uma bem breve introdução sobre o melhoramento genético. O melhoramento genético, ele consiste na seleção artificial. Por que artificial? A gente sabe que seleção natural envolve o processo de evolução, lá descrito primeiramente pelo Darwin e o Wallace, mas no melhoramento genético a gente usa a seleção artificial, ou seja, aquela seleção que é feita pelo homem. Então, o agricultor que vai selecionar alguns indivíduos que têm características de seu interesse. Então, esses fenótipos desejáveis, eles são selecionados e muitas vezes esses organismos podem ser, tanto organismo animal quanto vegetal, são de importância econômica. Um exemplo clássico do melhoramento genético nas nossas vidas são os cães domésticos, né? Nossos animaizinhos aí de estimação, tem todos a origem do lobo cinzento, e por um programa de seleção, e seleções que vieram sendo feitas há muitas e muitas gerações, a gente tem aí do lobo, a gente teve todas as raças de cães domésticos que nós conhecemos hoje em dia, só a nível de curiosidade. Então, isso tudo começou quando a nossa espécie, que antes era de caçadores-coletores, passou a aprender técnicas de domesticação, tanto de plantas como animais. E a partir disso, as atividades de agricultura foram se desenvolvendo e levando ao melhoramento genético propriamente dito, que começou com a seleção de algum desses indivíduos, como eu disse antes. Então, a domesticação possibilitou que ali durante o plantio, esses produtores lá primitivos começassem a selecionar algumas características de interesse nos seus animais e plantas que eram cultivadas para consumo. E essa seleção, ela basicamente era feita da seguinte forma: dentro de uma variabilidade natural que já existia em uma determinada espécie, vamos colocar aqui uma plantação. Então, se o produtor ele quisesse plantas que crescessem mais, que fossem maiores, ele selecionava alguns indivíduos naturalmente já maiores, né, dentro dessa variabilidade natural que já existia ali na espécie,
e cruzava esses indivíduos, obtendo uma prole, uma F1, com ainda com indivíduos menores e maiores também, onde existia ainda uma variabilidade, só que ao longo de várias e várias gerações, selecionando esses indivíduos maiores e os cruzando entre si, esses produtores conseguiam obter gerações com indivíduos cada vez maiores e um número maior também de indivíduos. Então, isso causava uma mudança nessas populações que acabavam sendo selecionadas e cultivadas ao longo de várias gerações. E essa mudança era basicamente na frequência alélica e genotípica dessas espécies que estavam sendo cruzadas, selecionadas e cruzadas, né? Então, aqui só para a gente ter uma noção, praticamente todos os produtos de origem agrícola que nós consumimos hoje em dia, eles são produtos de melhoramento genético. Aqui eu coloquei algumas imagens só para ilustrar para vocês o frango que a gente consome, o porco, a carne de porco, carne de boi, leite, também tem produtos de origem vegetal, tem o milho. Aqui, essa imagem é bem interessante porque mostra o milho primitivo lá, antes de todo o processo. Hoje a gente tem o milho transgênico, né? Mas antes da transgenia acontecer, a gente já tinha um melhoramento através da seleção artificial. Trigo, café, feijão, arroz, todos os grãos, hortaliças, frutas, praticamente tudo que a gente consome de origem animal e vegetal hoje são produtos do melhoramento genético. Só que o melhoramento genético clássico, aquele antigo, que ainda não envolvia os métodos que a gente usa hoje, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, os métodos moleculares que hoje são usados para direcionar esses programas de melhoramento genético. Então, antes desses métodos moleculares serem usados, existiam alguns problemas provenientes do melhoramento genético clássico. Um desses problemas eram doenças genéticas que só vinham a aparecer na vida adulta avançada de alguns indivíduos ou espécies. Então, muitas vezes, indivíduos com características, com fenótipos de interesse eram selecionados para que fossem cruzados e gerar as proles de interesse, né, na produção, mas esses indivíduos poderiam carregar alguns alelos que fossem causar a ele alguma doença futura, na vida adulta mais tardia. Então, quando ele era selecionado, muitas vezes o produtor não sabia que isso poderia vir a acontecer. Temos exemplos de doenças autossômicas recessivas, né, quando os portadores eles carregam, pode ser um heterozigoto que carrega um alelo que em homozigose vai causar uma doença também. Então, a prole acaba tendo uma porcentagem ali de indivíduos doentes. E, além disso, muitos outros problemas podem acontecer, mas eu coloquei aqui só alguns exemplos. Tem também a perda de variabilidade genética, porque antes da gente ter antes de conhecer lá o estudo do Mendel, antes de tudo isso, existia um problema de endogamia. Então, quando você cruzava indivíduos ao longo de várias gerações, indivíduos aparentados vinham sendo cruzados, e isso causava uma perda muito grande da variabilidade genética, aumentava a endogamia, e aí quem já estudou um pouquinho de genética sabe que o aumento de endogamia e perda de variabilidade genética é um problema para as populações. E eu coloquei aqui para a gente apenas um exemplo, só para ilustrar, de uma doença que aparece em equinos, em cavalos, principalmente nos Estados Unidos, a incidência é muito grande, que é a paralisia periódica hipercalêmica. É uma doença muscular que tem, por característica, aqui no videozinho, se vocês conseguem ver, os tremores musculares involuntários aqui nesse animal. Ele está tendo uma crise.
Então, essa doença ela é caracterizada por rigidez muscular, muitas vezes o animal acaba perdendo movimento, esses tremores involuntários, em casos mais graves, a frequência cardíaca ela fica elevada, o animal fica com uma dificuldade respiratória, até chegar a uma paralisia do diafragma e a morte. E o que aconteceu ao longo do tempo? Como os criadores sim, isso é causado por uma mutação pontual num gene de um canal de sódio, então, ela afeta, é um canal de sódio que fica em fibras musculares, em células de fibras musculares. E o que aconteceu foi que os criadores, ao desenvolverem, a seleção de algumas populações, selecionavam animais mais musculosos, que tinham mais massa muscular. E como essa doença ela está intrinsecamente relacionada com animais que têm uma massa muscular maior, eles acabavam, sem saber, selecionando também animais doentes. Então, a frequência de animais com a doença ela foi aumentando devido a essa seleção de animais com maior massa muscular. Então, esse foi é uma doença que é um exemplo só do melhoramento genético clássico. Então, por isso, falando nessas doenças genéticas, a gente chega na importância dos marcadores moleculares, porque hoje, sabendo que nós temos técnicas moleculares extremamente rápidas e eficazes para detectar, por exemplo, a mutação pontual que causa a paralisia hipercalêmica nos cavalos. Então, os marcadores moleculares, eles vieram, na verdade, toda a tecnologia da genética, o conhecimento e a tecnologia da área da genética vieram para ajudar nesses problemas causados pelo melhoramento clássico, né, pela seleção artificial clássica. Então, eles nos auxiliam na detecção dessas doenças genéticas e na seleção de animais que não são afetados por essas mutações. Então, nós temos uma forma de ter um conhecimento prévio se um animal carrega um alelo que pode causar uma doença futura, uma mutação ou coisa do tipo. Dentre os marcadores genéticos moleculares mais populares e mais usados nos estudos, né, que envolvem melhoramento genético, a gente tem aqui, mais especificamente, aqui o RFLP é mais uma técnica, né, que pode detectar algumas mutações, algumas alterações por meio de digestão, enzimas de restrição e eletroforese aqui, que vão nos dar bandas de tamanhos diferentes. Então, você tem aqui uma forma de detectar uma variabilidade genética. Temos também os populares microsatélites, que são repetições em tandem e estão aí espalhados pelos genomas, né, de plantas e animais. E temos também os SNPs, que são mutações pontuais, que também podem ser detectados por RFLP. E então essas variações elas vão existir dentro de populações ou dentro de espécies, e são variações individuais. Então, quando a gente, aqui, por exemplo, os SNPs, ou mesmo os microsatélites, que têm variação no tamanho, né, da sequência, os SNPs vão ter alterações de bases aqui pontuais de um indivíduo para o outro, como a gente pode ver aqui nessa ilustração. Então, esses marcadores moleculares, eles podem ser usados também para mapear regiões genômicas que estejam associadas a características quantitativas, que geralmente são multifatoriais. Então, além ali de nos ajudar na detecção de algumas doenças genéticas e mutações que podem causar doenças, os marcadores moleculares também podem ser associados a características quantitativas,
que na área de produção animal são características que muitas vezes elas são multifatoriais, ou seja, são coordenadas por vários genes e também pelo ambiente. Como, por exemplo, a gente tem aqui o crescimento, produção de leite, a resistência a algumas doenças, se o animal é mais dócil ou não, que isso também pode influenciar ali em algum estágio da produção, e diversas outras características que podem ser associadas a regiões genômicas. Então, para isso, existem várias técnicas moleculares, como as análises de associação, as análises de linkage, ou seja, se algum marcador molecular ele está próximo de algum gene de interesse ou genes de interesse, como aqui ilustra nessa ilustração. Então, o linkage, a gente pode usar marcadores moleculares que estejam próximos a algum determinado gene de interesse, e então, durante o crossing over, não vai ter a separação entre a região do gene e a região daquele marcador molecular. Então, existe ali uma associação, a gente pode usar o marcador como uma associação ali, ele estando próximo, né, do gene de interesse, a gente sabe que aquele marcador ele vai nos dizer vai nos direcionar para alguma característica daquele animal ou planta que está sendo estudado. E também varredura genômica, que vai identificar, geralmente usado para identificação de SNPs, para chip de SNPs, né, que são usados hoje os animais onde é mais usado, que está com melhoramento e tem essa tecnologia de marcador molecular mais avançado, são os bovinos. Então, para bovinos, nós temos chips de SNPs que foram produzidos por varredura genômica. Então, são SNPs espalhados por todo o genoma e que já foram muito estudados e associados a diversas características aí de interesse para os bovinos. Então, todas essas técnicas moleculares, elas nos permitem identificar de forma precoce indivíduos que sejam superiores no que eu digo, na produção, né? Por exemplo, animais que produzem uma quantidade maior de leite ou que tem uma produção maior de carne, como os bovinos de corte. Então, esses marcadores nos permitem identificar esses indivíduos com alta precisão e de forma precoce, diminuindo, assim, o tempo que um programa de melhoramento genético leva para ser feito. Ou seja, antes, esses programas eles demoravam diversas gerações, porque não existiam conhecimentos sobre técnicas moleculares, então era necessário esperar aqueles indivíduos crescerem, se desenvolverem, chegarem no estágio de fertilidade, para que eles fossem selecionados, depois cruzados, e isso demorava muito. Hoje, com as técnicas e os conhecimentos moleculares que nós temos, os marcadores moleculares servem para direcionar. Então, de forma precoce, quando a gente ainda tem embriões, ou mesmo, vou falar um pouquinho mais para frente sobre peixes, quando a gente ainda tem os alevinos ali, nós podemos fazer uma análise rápida ali molecular e identificar os indivíduos que vão permanecer ali no programa de melhoramento. Então, eu não preciso ficar cultivando toda uma geração para que esse programa seja feito. E aí, eu vou falar um pouquinho para você sobre o trabalho que eu desenvolvi durante o meu mestrado, no programa de biotecnologia. E esse trabalho ele foi desenvolvido todo no laboratório de genética de organismos aquáticos e aquicultura. A parte experimental foi desenvolvida lá
nesse laboratório que fica na cidade de Mogi das Cruzes, onde eu fiz a minha graduação com o professor Alexandre Hilsdorf. Então, no laboratório, a gente trabalha muito com marcador molecular para melhoramento genético e também para conservação. Nós trabalhamos com conservação de biodiversidade de peixes e organismos aquáticos no geral. Então, esse trabalho, que foi publicado em 2016, ele envolveu um trabalho de mestrado, que foi o meu, e mais 2 projetos de doutorado, e nós desenvolvemos toda a parte de criação dos animais que foram estudados na Royal Fish, que é uma empresa que fica em Itupeva, um distrito da cidade de Jundiaí. Então, nós tínhamos parceria com os donos dessa empresa e tínhamos acesso à produção deles. Lá eles produzem tilápia, que é o produto-chefe da empresa, e com essa parceria, isso possibilitou vários estudos de melhoramento genético com tilápia para o nosso laboratório. Então, foi aí que teve origem esse trabalho, que eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês. Falando sobre a aquicultura e o consumo de peixe no geral, eu coloquei aqui os últimos dados que foram publicados pela FAO, que mostram que a aquicultura, a produção de produtos aquícolas, ela só vem crescendo. Enquanto a captura de organismos no geral, tanto de água doce quanto marinhos, ela vem caindo. E como a gente sabe, os recursos naturais, eles estão em queda, né? Principalmente a questão de biodiversidade e massa, os estoques pesqueiros, eles vêm caindo devido à sobreexploração que a nossa espécie vem aí executando ao longo de tanto tempo. Então, com isso, com a captura em queda, por falta de recursos já, né, com os recursos naturais sendo cada vez mais escassos, a produção de organismos aquáticos, ela vem aumentando. E isso reflete também no consumo. Então, a gente vê aqui nesse outro gráfico que o consumo de peixes por populações, ele vem só aumentando também ao longo do tempo. E nesse cenário, no cenário da produção aquícola mundial, a tilápia é a terceira espécie de peixe mais produzida no mundo, que está só atrás de 2 outras espécies de carpa. Isso porque a tilápia é uma espécie... isso aqui é um dado aqui do Brasil, que a tilápia é a espécie mais produzida no Brasil. Esses dados são do IBGE, também os dados mais recentes do IBGE, tanto que aqui também mostra que de 2017 para 2018 a produção de tilápia também cresceu aqui no país. E isso porque a tilápia ela tem algumas vantagens de produção, como, por exemplo, o manejo muito fácil. O manejo da tilápia é fácil. A tilápia é um peixe que vive em água doce, então ela pode ser produzida em qualquer tipo de tanque. A reprodução da tilápia também é muito fácil. Muitas vezes a gente vê em tanques que não são de alvenaria, tanques de terra mesmo. Quando o tanque é esvaziado, a gente consegue ver os ninhos, né? Ela forma meio que uns buracos no chão, onde eles usam para se reproduzir, o macho e a fêmea. Então, quem tem algum contato com fazenda, que tem lago, que tem peixe, sabe que se você jogar algumas tilápias lá, vai passar um tempo, elas vão ter se
se proliferado bastante. Então, é um peixe de fácil manejo, ele é bem resistente a doenças e a variações de temperatura, tem fácil adaptabilidade a diferentes ambientes. E uma coisa que é muito importante para que o consumo da tilápia seja muito popular é a ausência da espinha em forma de Y no filé. Então, a espinha, ela acaba não tendo essa bifurcação que entra na musculatura ali na carne do filé. Então, é um peixe que agrada muito o consumidor. Então, por isso ele é tão popular no mundo inteiro. E diversos programas de melhoramento genético já foram feitos para a tilápia. Tanto que hoje existem diversas variedades de tilápia no mundo. Um exemplo é a variedade Gift, que é uma das mais bem-sucedidas. Essa variabilidade, essa variedade, né, a Gift, ela foi desenvolvida visando o crescimento. Então, são peixes que crescem de forma mais rápida. Ela foi introduzida no Brasil, foi desenvolvida nas Filipinas, introduzida no Brasil só em 2005. Também tem a variedade chitralada, que é uma variedade tailandesa, que foi introduzida no Brasil em 1996, bem antes da Gift. Tem também a variedade Red Starling, que está dentro das variedades de outras variedades que também têm ausência de coloração. A gente pode ver aqui que tem as pretas, né, as variedades pretas, e a gente chama as variedades vermelhas. Tem a St. Peter também, que é uma variedade vermelha, a Red Starling, que é uma das que a gente trabalhou nesse projeto. Então, diferente das outras duas que eu citei, a variedade Red Starling ela foi desenvolvida para ausência de coloração. Na verdade, é uma mutação, então foram indivíduos descobertos ocasionalmente e descobriu-se que eles tinham uma mutação que causava essa ausência de coloração e essa cor meio rosada que ela apresenta. Essa variedade, a Red Starling propriamente dita, foi desenvolvida na Escócia em 1990 e introduzida no Brasil só nos anos 2000 pela indústria brasileira do peixe. Como eu disse, né, ela é causada por uma mutação de dominância incompleta, ou seja, se eu cruzar um animal totalmente sem coloração com um animal com coloração, como por exemplo uma chitralada ou uma gift, eu vou ter animais aqui manchados, pintadinhos, como dá para ver aqui na figura. Só que, como ela foi selecionada para coloração, para ausência de coloração preta, ela tem um menor desempenho no crescimento. E falando aqui sobre o crescimento desses animais, um dos alvos do nosso estudo foi, na verdade, o alvo do nosso estudo foi o gene do hormônio de crescimento, que é o principal responsável pelo crescimento somático nos vertebrados. Então, nós pensamos o seguinte, o crescimento ele vai ser coordenado por uma via complexa e por diversos fatores, envolvendo os IGFs, envolvendo receptores de GH na musculatura, mas como nós temos o salmão transgênico, que foi desenvolvido acrescentando na espécie uma cópia a mais do gene GH com um promotor que é mais ativo. Então, esse promotor ele foi retirado de um peixe que vive em regiões muito frias e colocado nesse GH que foi introduzido no salmão. O salmão, na época do frio, ele tem o crescimento interrompido, então o crescimento dele fica mais lento. E com esse gene GH que foi acrescentado nele, ele apresentou um crescimento muito maior do que animais que não eram transgênicos. A gente vê aqui o salmão da Aqua Advantage, né?
o quanto ele cresce mais que um salmão não transgênico da mesma espécie. Então, nós pensamos, o aumento do GH circulante, ele também vai causar um aumento no crescimento desse animal, independente dos outros fatores que vão ali trabalhar no crescimento desse animal, que vão influenciar o crescimento. E pesquisando na literatura, vários trabalhos mostraram polimorfismos, marcadores que apresentavam polimorfismos no gene do hormônio de crescimento. E esses trabalhos também diziam que esses polimorfismos podiam ter alguma relação com a variação de crescimento dentro da espécie, o animal crescer mais ou crescer menos. Então, aqui coloquei alguns trabalhos, né, que influenciaram aí o nosso projeto. E aí, nós resolvemos testar isso. Será que uma variabilidade dentro do gene do hormônio de crescimento vai alterar o crescimento da tilápia? Para isso, nós tínhamos aqui os animais na criação, né, tudo controlado, separamos por variedade, nós estudamos 2 variedades, a Red Starling e a chitralada. Então, separamos por variedade, por sexo, chipamos os animais para poder identificar cada indivíduo, coletamos amostras, fizemos pesagens e morfometrias periódicas, as análises moleculares e análises estatísticas de correlação. Nas análises moleculares, nós fizemos a amplificação da região 5' proximal do gene do hormônio de crescimento, junto com a região inicial do gene, porque esses trabalhos que nós lemos anteriormente mostravam que as alterações, as variações genéticas estavam principalmente na região promotora e no primeiro intron do gene. Então, nós selecionamos aqui a nossa região-alvo e fizemos o sequenciamento dessa região em 200 animais, de ambas as variedades. E, com as sequências em mãos, nós fizemos a prospecção de SNPs, de polimorfismos aqui de sítio único. Comparando aqui, nós temos em cada linha um indivíduo, a sequência de um indivíduo, e aí em determinados indivíduos nós tínhamos uma troca de base pontual, como pode ser verificado aqui na figura. Por meio de pesagens periódicas, né, a gente fazia pesagem a cada 21 dias nos animais. A tilápia é um peixe que cresce rápido, então em 21 dias nós já tínhamos um ganho de peso. Então temos aqui as curvas de crescimento de ambas as variedades. É possível verificar também, para vocês, a nível de curiosidade, que os machos ele têm crescimento mais rápido que as fêmeas. E que o crescimento da variedade chitralada é bem mais rápido que da Red Starling, olha só. Enquanto a chitralada estava em 270 gramas, a Red Starling ainda estava em 140 gramas. Esse é o peso médio dos animais. Então, com isso, nós identificamos no total, aqui na nossa região-alvo, 10 SNPs. Desses 10 SNPs, que estavam todos ali na região 5' proximal, um na região 5' UTR, que é esse último aqui. Desses, com as variações, nós também identificamos 10 blocos genotípicos diferentes, ou seja, a combinação, né? Nós identificamos aqui como bloco genotípico a combinação de alelos desses 10 SNPs. Então, nós tínhamos a combinação de alelos A, B, C e D, como vocês podem verificar aqui. Por exemplo, aqui, ó, no lugar de um TT, nós temos TG e por aí vai. Outros indivíduos tinham GG nessa posição. Então, para cada SNP, nós tínhamos a combinação de alelos aqui diferente. E aí, nós pegamos esses blocos, cada bloquinho genotípico desses, e fizemos uma análise de correlação com o ganho de peso desses animais. E verificamos aqui que em cada pesagem
alguns blocos apresentaram associação significativa com o ganho de peso. E aí, nas últimas pesagens, 2 blocos genotípicos se destacaram, o bloco B e o bloco K. A gente pode ver aqui, nas 2 últimas pesagens. Então, eles tinham associação significativa com o ganho de peso desses animais. Além disso, nós fizemos a análise de associação para cada SNP e identificamos que individualmente cada um desses SNPs, 5 deles, daqueles 10 que a gente identificou no início, 5 tinham associação significativa com o ganho de peso também. Esses 5 eram os que estavam mais próximos aqui da região inicial do gene, aqui começando já o primeiro exon do gene, e também próximos a regiões de ligação de fatores de transcrição. E em cada pesagem, diferentes SNPs apresentavam associação. Por exemplo, na segunda, aqui começa com a segunda pesagem, porque a primeira pesagem ela não entrou no estudo, ela foi só para separar os indivíduos por classe de peso, que era uma requisição da nossa metodologia. Então, aqui iniciando na segunda pesagem, 2 SNPs apresentaram associação significativa. E aí a gente verificou também qual dos alelos que tinha essa associação. Aqui, por exemplo, no SNP 10, a gente tinha um homozigoto, aqui com associação significativa. Já no SNP 6 era um heterozigoto. E assim por diante. Na terceira pesagem, já aumentou para 4 SNPs com associação. Na quarta pesagem, 2 SNPs. E na quinta pesagem, 3 SNPs. O que nos chamou a atenção é que em todas as pesagens, o SNP 6 ele sempre aparecia com associação significativa. O que mudava apenas qual era o alelo. Às vezes, em alguns casos era o alelo TC, em outros casos o alelo TT, e assim por diante. Com isso, como a gente identificou cada alelo ali nas figuras anteriores que tinha associação significativa com o ganho de peso, nós identificamos um conjunto de genótipos com maior valor aditivo para o peso, para o ganho de peso. Então, esse daqui seria como eu posso dizer, uma tecnologia inicial, seria um direcionamento inicial para um futuro programa de melhoramento assistido por marcadores moleculares. Então, esses marcadores que nós identificamos iriam ser um primeiro direcionamento para uma futura seleção desses animais em ambas as variedades. Além desse trabalho que eu acabei de explanar aqui para vocês, nós também publicamos um outro trabalho, que foi o projeto de doutorado do meu colega de laboratório, onde a única coisa que mudou do meu projeto foi que, ao invés de detectar SNPs nessa região alvo do GNGH, no trabalho dele, nós identificamos microsatélites. E aqui nessa região alvo existem, se eu não me engano, 2 ou 3 microsatélites aqui na região promotora do GH da tilápia. Só que um deles foi verificado associação significativa também com o crescimento. Esse trabalho aqui foi publicado no ano de 2009, então nós continuamos com os trabalhos lá na fazenda e no laboratório. E esses trabalhos nos dão as perspectivas futuras de futuras análises de associação, ou seja, de expressão gênica, como a gente só analisou o fenótipo, que é o ganho de peso,
e o genótipo, que eram os SNPs, nós temos ainda a perspectiva de fazer a análise de associação com a taxa de expressão do gene GH, para ver se esses animais que tiveram um ganho de peso maior têm mais GH circulante, tem mais GH sendo expresso. E também estudos que envolvam, que consigamos verificar o quanto fatores de transcrição estão se ligando ali na região promotora, porque como eu falei anteriormente, esses SNPs, eles estavam muito próximos a regiões onde acontece a ligação de fatores de transcrição para que o gene seja ativado. Então, estudos futuros podem nos ajudar a entender como esses SNPs estão alterando a taxa de ligação dos fatores de transcrição ali na região promotora, para entender melhor o processo, todo o processo que está ali atuando no crescimento desses animais. E é dessa forma que os marcadores moleculares vão ajudar em programas de melhoramento genético, entendendo melhor como os processos acontecem no fenótipo de interesse e usando esses marcadores para direcionar a seleção de animais que serão cruzados para a produção de animais que serão ali consumidos no futuro. E dessa forma, eu encerro aqui deixando, né, a importância da biotecnologia e dos conhecimentos moleculares na produção, principalmente dos peixes, mas em todos os outros produtos agrícolas, né, que hoje são consumidos. E eu também quero agradecer muito a organização do curso de inverno do programa de biotecnologia por ter me convidado para dar essa palestra para vocês. E agradeço também aos alunos, a todos os que se inscreveram no curso, que assistiram a palestra. Agradeço imensamente a atenção de vocês e desejo aí um bom semestre de estudos, né, que está começando agora, um novo semestre. Então, muito obrigada a todos. Eu encerro aqui minha apresentação. Muito obrigada, Suhaila, pela apresentação. Agora a gente tem um tempinho para responder as perguntas que foram feitas no chat. Ok. Só vou aguardar a Tatícia colocar na tela, a pergunta vai aparecer na nossa tela, aí a gente lê junto aqui. Tá bom. O Gabriel Salvador perguntou: de que forma e até que ponto esses melhoramentos genéticos podem influenciar ou comprometer os valores nutricionais dos alimentos? A longo prazo, podemos ter mais malefícios do que benefícios? Tá. Eu vou responder a pergunta de acordo com a minha limitação de conhecimento. Eu não tenho nenhum conhecimento a respeito de nutrição, mas falando a respeito do melhoramento genético, ele não altera de forma alguma o valor nutricional dos alimentos, a não ser que algum fator, alguma característica que envolva valor nutricional seja ali selecionada. Mas, por exemplo, falando aqui dos peixes, né? Como eu falei para vocês, a tilápia. Nós selecionamos ali animais que têm um crescimento mais rápido. O valor nutricional, ali na variedade final que vai ser disponibilizada para o consumidor, não vai haver alteração no valor nutricional dessa variedade. Por quê? Porque ela foi selecionada ali para crescimento mais rápido, mas ela não tem nenhuma outra alteração, não tem alteração fisiológica nesses animais, não tem alteração de resistência a doenças e qualquer outra característica
que possa influenciar no valor nutricional desse animal. Uma coisa que eu acho que eu não falei na apresentação, é que hoje, com o conhecimento que temos a respeito de genética, de segregação, de variabilidade genética, os programas de melhoramento genético, eles tomam muito cuidado para manter a variabilidade genética dos animais, das populações que estão sendo selecionadas. Então, hoje, quando um programa de melhoramento genético é feito, existe o cuidado para não haver cruzamento entre irmãos completos, cruzamentos consanguíneos. É feito todo um estudo de variabilidade genética, assim como é feito para os estudos de variabilidade genética que são feitos para conservação, voltados para a área da conservação. Esses mesmos estudos são feitos nessas populações que serão utilizadas para programas de melhoramento. Então, isso tudo faz com que a variabilidade genética da população, da variedade nova de peixe que está sendo produzida, ela seja mantida. E isso também, voltando ali para o valor nutricional, se a gente está mantendo variabilidade genética, a gente também está mantendo a característica primordial do animal, as características originais desses animais. E tentando selecionar apenas para aquela característica de interesse, que no caso é o crescimento ou produção de leite, por aí vai. Eu espero ter sanado a dúvida. Acho que a gente pode responder mais algumas perguntas. A Natália Mamed perguntou: quais melhoramentos genéticos são sugeridos para aumento de produção? Algo que leve a amadurecimento mais precoce? Sim, qualquer característica ela pode ser selecionada no melhoramento genético. No caso aqui da pergunta da Natália, ela falou sobre amadurecimento precoce de frutos, né? Imagino eu. Claro, é uma característica que pode e já foi perfeitamente selecionada aí em diversos produtos agrícolas. Então, qualquer característica ela pode ser selecionada desde que ela seja uma característica genética. Então, a gente tem crescimento, produção de leite, no caso do milho, né, tamanho, produção, número de grãos, amadurecimento, resistência a doenças. Como eu disse antes, são características quantitativas, então elas são, mesmo elas sendo multifatoriais, e algumas vezes também influenciadas pelo ambiente, mas desde que ela tenha algum fundo genético, ela pode ser selecionada. Certo. A gente tem tempo para mais uma pergunta? Acho que a gente pode fazer mais uma e encerrar, né? Tá, ok. O Felipe Vasques perguntou: existe uma relação entre o melhoramento genético molecular e uma possível imunossupressão dos peixes que o torna mais suscetíveis a patógenos? Sim, pode existir. Eu não sei te dar um exemplo concreto, porque como eu fiquei mais na parte laboratorial ali, a parte molecular do que na parte de criação, né? Que o pessoal da zootecnia que cuidava muito disso, mas mesmo não podendo te dar um exemplo concreto, um patógeno, te dar um exemplo assim, eu posso dizer que sim, pode haver relação, pode haver. Porque muitas vezes, como eu disse, no melhoramento genético clássico, onde ainda não existia muito conhecimento sobre a genética, sobre como características eram transmitidas, sobre variabilidade. Essa também é a grande importância da variabilidade genética. Quando você diminui a variabilidade genética de uma população, você também torna ela mais suscetível a patógenos, a doenças,
a catástrofes ambientais, uma série de coisas que podem vir a acontecer com aquela população. Então, hoje, com os conhecimentos moleculares e genéticos que nós temos e aplicamos na produção de alguns organismos, na produção que eu digo no melhoramento genético propriamente dito, nós garantimos a manutenção da variabilidade genética desses animais justamente para que a suscetibilidade a doenças ela não venha a acontecer, como, por exemplo, a suscetibilidade a doenças, mas muitos outros fatores podem vir a acometer aquela população. Então, muitas populações ao longo da história, muitos animais, um exemplo clássico que a gente tem são os cães domésticos. Quantas raças de cães domésticos a gente conhece que têm problemas de saúde que foram ocasionados por uma seleção ali intuitiva que veio acontecendo cruzamento consanguíneo e coisas do tipo, e acabaram tornando aquela raça, né? Raça, e a gente fala em peixe variedade, em cachorro raça, mas acaba que é a mesma coisa. Então, torna aquela raça ou aquela variedade mais suscetível a uma determinada doença. A gente tem cães que têm problemas cardíacos, tem raças de cães que têm muitos problemas cardíacos. Então, com os peixes, isso também pode acontecer. Eles também podem ser mais suscetíveis a doenças, desde que o melhoramento genético tenha sido feito sem esse cuidado de manutenção da variabilidade. Acho que dá tempo, então, dessa última pergunta, só para a gente não passar do horário. O Raul Gobato perguntou: existem projetos para obtenção de peixes mais resistentes ao efeito das mudanças climáticas? Como exemplo, a tolerância às águas mais quentes para a produção de salmão, né? Sim, existem sim. Aqui no Brasil, a produção de tambaqui, pacu e tambaqui são duas espécies nacionais que são de extremo interesse econômico e muito produzidos aqui no Brasil. Então, são diferente da tilápia, que é um animal exótico que veio, foi introduzido no Brasil, o pacu e o tambaqui são nativos daqui. Só que eles são de regiões lá do norte, nordeste, regiões quentes do nosso país. E o que acontece hoje? Existem muitos programas de melhoramento que estão selecionando animais, criando variedades dessas duas espécies que consigam tolerar as regiões mais frias aqui das regiões sul e sudeste do país. Então, nós já temos variedades, principalmente de tambaqui, sendo produzidos aqui no sul e sudeste, porque eles não, as populações naturais não toleram muito bem o frio que faz aqui nessa região. E aí as novas variedades que estão sendo desenvolvidas, elas estão conseguindo crescer, porque também o frio ele interrompe o crescimento, ele retarda um pouco o crescimento desses animais, e essas variedades elas estão sendo produzidas para conseguir crescer e tolerar também o frio dessas regiões, porque as temperaturas mais frias também deixam esses animais mais suscetíveis a doenças, como infecções fúngicas, bacterianas. Então, esses animais estão sendo selecionados para tolerar toda essa pressão do frio que é feito aqui. No caso do salmão, o que é feito já não é um programa de melhoramento hoje. O salmão ele é já um organismo geneticamente modificado, é um transgênico, para crescer durante o frio. O que acontece? Ele é um peixe de águas frias. Aqui na pergunta, ele falou para que ele suporte. Imagino que tem a ver com com o aquecimento global, né? A pergunta. Porque ele falou de tolerância a águas mais quentes. Sim, o salmão é um peixe de águas frias, de águas geladas. Mas acontece que no inverno,
o crescimento do salmão ele é interrompido, ou seja, ele cresce menos. O salmão transgênico ele foi desenvolvido para continuar crescendo mesmo no inverno. Já a questão de tolerar águas mais quentes, eu não sei te dizer em que pé que está isso, porque a questão de aquecimento global é uma questão recente, né? Relativamente recente, e eu não sei como isso está afetando a produção de salmão, mas eu posso deixar o meu e-mail para contato e dar uma pesquisada e caso queira entrar em contato, eu posso ver essa questão para vocês.